Oi, oi, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui da nossa série de meditação. A nossa série de meditação acontece desde 2019. Ela começou como um evento presencial e depois da pandemia a gente migrou para o online. Nós temos encontro online hoje, atualmente pelo Google Meet. E agora eu estou fazendo essa transição para poder levar todos esses ensinamentos, né, que a gente trabalha lá nesse aprofundamento das práticas, para trazer aqui para o YouTube, para que mais pessoas possam acessar, para que mais pessoas possam se beneficiar também dessa prática. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas a quem está chegando agora e dizer que agora, a partir de agora, toda segunda-feira eu vou colocar aqui um vídeo com uma prática de meditação. E a prática de meditação de hoje, que eu vou trazer o tema, é para a gente aprender a agir com as nossas emoções, né? Então, por que é tão importante a gente saber lidar com as nossas emoções? Porque é através delas que a gente vai conseguir viver em sociedade. Quando a gente vai praticando a nossa resiliência, para que a gente possa sair das adversidades e de fato entrar na vulnerabilidade, de fato permitir que a gente reconheça o que estamos sentindo, para transcender todas essas emoções desafiadoras na qual todos nós, seres humanos, passamos. O grande objetivo da Casa Medicina do Ser, quando eu criei, foi para que ela seja um canal para que a gente possa aprender a acessar a inteligência do nosso coração, criando uma coerência entre as nossas ações e a nossa mente, para que a gente possa se manter no momento presente e agir a partir dele. Então aqui a gente vai falar bastante sobre esses mecanismos da mente, como é que funciona essa dinâmica das nossas emoções, para que a gente possa criar essa coerência. E eu acredito muito que quanto mais pessoas estiverem alinhadas, estiverem vivendo seus propósitos, estiverem felizes e juntas, mais a gente consegue de fato ser a transformação que a gente tanto deseja no mundo. Então, meu convite é que todos nós juntos possamos criar esse campo de força e de amor para que a gente possa se unir pelo bem que a gente tanto deseja, para superar todos esses desafios do nosso ego, para que a gente juntos possa transcender isso e possa de fato viver essa vida prazerosa que todos nós merecemos. E que a gente saiba lidar com os desafios de uma forma mais tranquila, mais assertiva. Então, por que as nossas emoções de fato são tão importantes? Muito se fala aí da lei da atração, da lei da prosperidade. De fato, as nossas emoções elas influenciam muito a nossa prosperidade, porque a gente está ativando um campo vibracional ao nosso redor. Então, quando a gente está vibrando no medo, quando a gente está vibrando na raiva, na tristeza, a gente está em sintonia com essa energia. E é isso de fato que a gente atrai na nossa vida. Quando a gente está em sintonia com a alegria, com a paz, com o amor, a gente de fato atrai isso também. Então, assim, é óbvio que todos nós aqui vamos transitando por todas essas emoções ao longo do dia, mas quando a gente vai aprendendo a reconhecer o que a gente está sentindo e a jogar luz, né, na escuridão, ou seja, entender a raiva como um mecanismo de acesso às emoções mais elevadas, a gente vai aprendendo a transitar melhor nessas emoções mais densas, para que a gente possa ir pouco a pouco fazendo essa transformação, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, e tá tudo certo. Bom, e assim como é tão importante a gente fazer uma faxina na nossa casa e organizar as coisas na nossa casa, não só arrumar, porque às vezes você pode entrar numa casa arrumada e não necessariamente ela estar organizada. Organizada significa que você tem aquilo que você precisa e significa que você sabe aonde estão as coisas que você precisa. A gente também precisa fazer uma faxina e organizar as nossas emoções. As nossas emoções, elas parecem um caldeirão aqui dentro e é como quando você entra numa casa bagunçada, que você não consegue encontrar nada, você não consegue entender aonde estão as coisas. Dentro da gente é a mesma coisa. Então o amor, a alegria acabam se misturando com as outras emoções e a gente de fato não sabe puxar aquilo que vai realmente atender ao que a gente precisa naquele dado momento. Então a gente precisa organizar essas emoções aqui dentro. As suas emoções, elas influenciam o seu comportamento. As emoções, elas vão influenciar na sua lógica e na sua produtividade. Você já reparou que num dado momento, quando você viveu uma situação de estresse, no dia seguinte você tem uma dificuldade de concentração, você só consegue pensar naquilo, não consegue fazer o que você precisa fazer, ou que você fica procrastinando algo por muito tempo. Aí fica remoendo um diálogo dentro da sua mente. Então, de fato, né, as emoções elas ditam a nossa produtividade e afetam de fato a nossa lógica,
Tanto que no momento de raiva, sua emoção se sobressai e você não consegue agir, você simplesmente vai reagir como um mecanismo de defesa. E as suas emoções, elas ditam também a forma como você se trata e como você trata ao outro. Quando você está nutrido de boas emoções, você se trata bem e você vai tratar o outro bem. Quando algo lhe falta, quando você sente que as suas emoções elas estão numa baixa frequência, você tende a se punir, ou seja, se tratar mal e também tratar mal ao outro, ou não saber o que fazer. E às vezes pode ser até uma que a gente chama de agressividade passiva, é que às vezes tentar fazer o bem, mas quando essas emoções não estão alinhadas, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e faz coisas que a gente não gostaria, por mais que a gente lá no fundo possa achar que estávamos com uma boa intenção. Então, quando a gente não consegue compreender as emoções raízes que estão lá no nosso núcleo, ou seja, controlando e dominando o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente acaba repetindo diversos padrões e acaba tendo padrões repetitivos. Então, situações na vida acabam se repetindo, se repetindo, se repetindo e a gente não consegue sair daquele ciclo. É como se a gente ficasse estagnado naquele movimento, não consegue evoluir. Ou seja, estudos apontam que quem tem mais inteligência emocional tem melhores relações. E assim podemos construir uma família com mais harmonia e, consequentemente, uma sociedade com mais harmonia também. Então, como que a gente organiza todos esses sentimentos? Como é que a gente faz para entender como é que funciona tudo isso dentro da nossa mente? Bom, primeiro é o seguinte, os nossos pensamentos, eles comandam tudo, né? A nossa visão de mundo, o nosso ponto de vista, que é o nosso pensamento, ele determina como nós nos sentimos numa determinada situação e que determina como nós nos comportamos, ou seja, colhemos os frutos daquilo que pensamos, colhemos os frutos do que acreditamos do nosso ponto de vista. Quando nós temos um ponto de vista, um determinado pensamento que não está nos beneficiando, nós precisamos aprender a transformar esse pensamento, que um dia foi útil, para que ele possa nos servir agora para o propósito que a gente quer alcançar na nossa vida. Então, por isso que não é nada bom a gente ficar presa a pensamentos tóxicos, né? Então, o primeiro passo para a gente começar a organizar as emoções é a gente entender o que está acontecendo. Então, eu vou te pedir para você pegar um papel e uma caneta e fazer uma lista de todas as coisas que você, nesse momento, estão te preocupando. Pode ser uma preocupação, algo que você precisa lidar e não está sabendo como. Então, faz uma listinha de tudo isso que está te desafiando nesse momento. Quando a gente começa a colocar no papel aquilo que está de fato incomodando, a gente vai aliviando a nossa mente, essa confusão mental, né? No livro que eu estudei, que faz parte da minha trajetória, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron, ela fala que nós temos o nosso coração e nós temos a nossa mente superior, ou seja, aquela mente que tenha a sabedoria, a fonte de todas as coisas, aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Mas todos esses pensamentos que ficam rondando aqui a nossa mente, desde eu briguei com meu filho, eu tenho que pegar meu filho na escola, eu tenho que pagar um boleto, eu não sei o que fazer com a minha relação. Todas essas preocupações que a gente tem, elas ficam rodando aqui a nossa mente e nos impedem de acessar esse canal direto. Então, o simples fato da gente tirar da nossa mente todas as nossas preocupações e colocar no papel, você já abre espaço para encontrar uma solução. Então, pega um papel, pega uma caneta e começa a colocar no papel tudo aquilo que te desafia nesse momento. Bom, depois que você escrever todos esses incômodos que você tem, a gente vai fazer um exercício agora. Você vai escolher um desses incômodos para a gente trabalhar. Então, você vai pegar um problema específico que você quer resolver e vai colocar ali na sua frente para você entender o que é que está por trás. A gente vai começar a investigar o que é que está por trás desse problema. Então, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, um problema que eu posso ter é: as pessoas sempre acham que eu preciso estar à disposição delas a hora que for. Esse era um dos problemas que eu tinha no meu escritório, quando eu tinha o meu escritório de arquitetura, no qual eu não sabia como lidar com essa situação. E acabava sempre ficando à disposição dos meus clientes. E muitas vezes eu tinha outras coisas para fazer, eu precisava resolver outros trabalhos, e essa demanda toda, esse excesso de exigência dos clientes acabava me gerando uma série de sentimentos. Então, o primeiro passo é definir um problema. Então, vamos dizer que o problema é: as pessoas acham que eu preciso fazer todas as coisas para elas na hora que elas solicitam. E quais são, aí depois você escreve, quais são as emoções que te geram. As emoções que me geravam era
raiva, frustração, angústia, incômodo, ansiedade. Então, abaixo do seu problema, você começa a escrever todas as emoções que você sente que estão ligadas a essa questão em particular. E aí, depois que você escrever o seu problema e as suas emoções, a gente vai começar a identificar mais a fundo o que isso tudo está te dizendo por trás. Então, assim, por quê? Né? Por que eu estou sentindo isso? Por que isso me incomoda? Né? Então, vamos dizer ali, as pessoas acham que eu preciso estar disponível para elas o tempo todo. Por quê? Então, a minha grande questão é assim, qual é o meu questionamento? Qual é o meu incômodo? Elas acham que o tempo delas é mais importante do que o meu. Essa é uma questão. Elas, dentro da minha mente, tá? Elas acham que o tempo delas é mais importante do que o meu, então elas querem que eu faça as coisas no tempo que elas querem. Esse é o meu ponto de vista nesse momento. Só tô vendo o meu. É a forma como eu tô interpretando a situação. E aí eu posso pensar outra coisa também. Essas pessoas são muito egoístas, porque elas só pensam nela e elas não pensam em mim e não conseguem perceber o quanto que isso é inconveniente para mim. Dentro da minha mente eu começo a pensar, se eu não fizer o que os clientes estão me pedindo e me solicitando, eu vou perder os meus clientes. Eu não vou, ou talvez eu não vou ser uma boa profissional, eles vão achar que eu não sou uma boa profissional, enfim, uma série de coisas que podem vir por trás desse questionamento. E aí você pode escrever umas 3 coisas, se quiser escrever um pouquinho mais, tudo bem, e no final você se pergunta, o que isso significa? Então, assim, dentro da minha visão, dentro desse problema, isso significava que, a partir do momento que eu decidisse me posicionar e determinar o meu horário de atendimento é esse, não trabalho nos fins de semana e organizar isso, a minha sensação era como se eu fosse perder os meus clientes, como se eles fossem embora a partir desse posicionamento. E como essa conexão com eles era muito importante, como eu precisava deles para viver e para a nossa conexão também, porque o meu trabalho também era importante para mim e para ele, eu acabava fazendo sacrifícios que não me eram confortáveis para que eu não perdesse esse cliente, para que eu não perdesse essa venda, para que eu não perdesse essa oportunidade. E eu tinha uma sensação de que se eu me posicionasse, eu não ia ganhar dinheiro, eu ia ser mal falada, eu não ia ter conexão com os meus clientes, ia criar alguma desavença. Então, no fim, a minha grande sensação era de ser abandonada, rejeitada, era de não conseguir avançar, né? E quando a gente vai fazendo essas conclusões, a gente vai entendendo qual é a raiz que está por trás de todos esses posicionamentos. E aí a gente começa a se perguntar, será que isso é verdade? Né? Que outras possibilidades eu poderia de agir perante essa situação? Dentro desse meu caso específico, algumas coisas eu comecei a modificar na minha vida. Primeiro, eu comecei a modificar a minha proposta. Assim, eu conseguia ter uma clareza maior do que estava incluído, do que não estava incluído com os meus clientes. Segundo, eu já comunicava quais eram os meus horários de atendimento. Isso facilitava bastante a nossa relação depois. Eu mantinha o meu posicionamento e fazia o que era importante para mim, o cliente compreendia desde o início e me respeitava, e dessa forma nós conseguíamos ter uma relação muito melhor, porque eu não me sentia invadida, o cliente sabia o meu espaço e a gente conseguia evoluir de uma maneira muito mais eficaz. Então, a partir desse exercício, eu consegui encontrar novas soluções para esse problema específico que eu estava vivendo, e isso fez com que a minha vida se tornasse muito melhor. Ou seja, eu não fui abandonada, eu não perdi os meus clientes, o meu trabalho continua tendo valor e, pelo contrário, o valor se tornou ainda maior por eu poder estar sendo quem eu sou, e a minha relação com o cliente começou a se tornar muito maior porque eu estava muito mais presente e muito mais entrega nessa relação, porque eu estava fazendo aquilo que era coerente dentro dos meus horários, ficava mais leve para mim e, consequentemente, entregava um trabalho de muito mais boa qualidade para o cliente, e a gente não criava esses ressentimentos todos que estavam acontecendo entre nós. Então, a partir dessa reflexão e de todo esse exercício que você fez até aqui, pare agora e pense, que ação você gostaria de tomar? No meu caso, eu gostaria de delimitar alguns horários para que eu pudesse atender os clientes de uma forma mais eficiente, que eu pudesse trazer o benefício para eles e que também fosse bom para mim. Isso era uma ação que eu gostaria de tomar. E eu comecei a buscar como eu poderia fazer isso, que possibilidades me levariam a tomar essa ação para que isso de fato acontecesse.
Bom, mudar os pensamentos nem sempre é muito fácil, é sempre um desafio. E quando a gente fica preso nesse ciclo vicioso, a gente tem a tendência a não ver outras possibilidades e acaba ficando preso ali. Então, o meu convite é, todos os dias pela manhã, reserve um tempinho para você, mais ou menos uns 10, 15 minutinhos pela manhã quando você acordar. Assim que você acordar, e já coloca no seu caderninho escrevendo quais são os seus desafios naquele momento, naquele dia, naquele momento da sua vida que você está passando. E começa a fazer esse exercício e essa prática para poder identificar quais são os desafios, o que é que está por trás disso e começa a se pensar que novas possibilidades existem a partir disso. Que novas posturas eu posso ter, né? Às vezes você vai precisar buscar um conhecimento, às vezes você vai precisar buscar uma informação, às vezes você vai precisar se posicionar e você vai começar a investigar novas possibilidades. A partir disso, você vai conseguir encontrar novas soluções para os seus problemas. Fez sentido para você? Compartilhe aqui. E como nós fazemos na nossa prática de meditação, sempre ao final de um exercício nós temos a prática de uma meditação linkada a esse exercício. Então, no próximo vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode acessar a prática de meditação para complementar esse exercício que você acabou de fazer. Muito obrigada e até a próxima.